Bom, pessoal, bom dia. Esse exercício ele caiu num vestibular para entrar numa universidade. Eu coloquei para mostrar para vocês. Eu adaptei um pouquinho a importância dessa matéria, não só para realizar provas, mas também para entender coisas que estão acontecendo na nossa vida, na leitura de uma revista, de uma reportagem, ou assistir algum programa de TV, você ter uma posição crítica e conseguir analisar por si mesmo os dados que estão sendo apresentados. Então, temos um gráfico aí que ilustra a expectativa de vida no Brasil para homens e mulheres de 1970 até 2010. Veja que temos duas barrinhas, uma mais clara e uma mais escura, e a mais clara se refere a homens e a mais escura mulheres. E o que está acontecendo ao passar dos anos. Em 1970, por exemplo, a expectativa de vida de um homem era de 50 anos e das mulheres 55. Em 1980, 10 anos depois, de homens 60 e mulheres 66. Aumentou a expectativa de vida. Por fatores sociais, tudo, né? E assim aconteceu nos outros anos. Veja que está sempre aumentando, tanto a expectativa dos homens como das mulheres. Bom, vamos ver as perguntas. Qual a diferença entre a expectativa de vida dos homens entre 1970 e 2010? Então ele está analisando o quê? Os homens, então só vou me preocupar com os homens, de 1970, a expectativa era 50 anos, em 2010, 69. Qual a diferença de expectativa? Olha o conceito de diferença. Diferença, em matemática, como já vimos, é uma operação de subtração. Houve um aumento da expectativa. Um aumento de quanto? 69 menos 50. Você fazendo a continha, 19 anos. Então, qual a diferença entre a expectativa de vida dos homens entre 1970 e 2010? Diferença de 19 anos. Houve um aumento. Segunda, em que ano a diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres foi maior? Veja que agora ele não está pegando só homens ou só mulheres. Entre os dois, em qual ano a diferença foi maior? Ou seja, pensa em 1970. Qual a diferença entre homens e mulheres? 50 para 55, a diferença é de 5. 1980, qual a diferença? De 66 para 60, a diferença é 6 anos. 1990, 71 para 63, é 71 menos 63. Vou fazer de cabeça. 63 para chegar em 70, precisa de 7. Como é 71, precisa de 8. Ano de 2000. 67 para chegar em 74, preciso de 7. Então a diferença é 7. Se você tiver qualquer dúvida, faça no cantinho do caderno. 74 menos 67. 4 para tirar 7 não dá. Pede emprestado. 14 menos 7. 14 é o dobro de 7. Então 14 tira 7, fica 7. E 6 menos 6 é 0. Então por isso que deu 7. Em 2010, 69 para chegar em 76, precisa de 7. Então a pergunta, em que ano a diferença de vida entre homens e mulheres foi maior? A diferença maior aqui,
O número maior é 8. Nesse ano que a diferença entre a expectativa de vida entre homens e mulheres é maior. Então foi no ano de 1990. Agora, questão 3. Em que ano a diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres foi menor? Já calculamos todos. Qual que é a diferença menor? A diferença menor é 5, que aconteceu em que ano? 1970. Então aqui é 1970. E agora, pessoal, um desafio. Qual a porcentagem de aumento na expectativa de vida dos homens de 1970 até 2010? Ou seja, em porcentagem, quanto aumentou? Veja, em 1970 era 50. Em 2010 era 69 a idade. Calculamos já que houve um aumento de 19 anos. Em porcentagem, o que significa esse 19? Essa é a questão do problema. E eu já sei que de 50 passou para 69, aumentou 19 anos. Mas em porcentagem, quanto isso significa? Olha como é fácil. Eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Vou escrever aumento e vou escrever o símbolo de porcentagem. Se era 50 anos a expectativa de vida, você concorda que se aumentasse mais 50 anos, eu estou aumentando o quê? 100%, concorda? Se você tem 10 reais e começa a ganhar 20, houve um aumento de 10 reais, que é 100%, porque antes era 10 reais, né? Então, se aumentar, eu tinha uma expectativa de 50 anos, se for aumentado mais 50, fosse 100 anos que eu iria para a expectativa de vida, aumentar 50 quer dizer aumentar 100%, dobrar esse valor. Só que não aconteceu isso. Aumentou quanto? 19%. Aliás, 19 anos. 19 anos, qual porcentagem é? Essa é a pergunta. Eu fiz aqui o quê? Uma tabelinha que a gente vai aplicar, que a gente já viu em aula, aplicar a regra de 3. Como são diretamente proporcionais, eu posso escrever duas frações. 50 sobre 19 é igual a 100 sobre x. Apenas é o que está aqui na tabela, eu passei para igualdade de duas frações. Lembra que aqui a gente pode multiplicar em cruz? O que é multiplicar em cruz? É multiplicar esse com esse e esse com esse. Vamos fazer as contas então. 50 vezes x, vou fazer aqui em cima, é 50x igual 19 vezes 100. 19 vezes 100, o que é um número vezes 100? Lembra que é um número, 19 acrescenta 2 zeros, dá 1900. O 50 está multiplicando, posso passar dividindo. Então, 1900 dividido por 50. Aqui eu posso simplificar para ficar com números menores. Corta esse zero, e eu fico com 190 dividido por 5. Só fazer essa conta e nós vamos descobrir a porcentagem que a gente está procurando. Vou fazer aqui, 190 dividido por 5. 1 é pouco, pego 19. 5 vezes quanto chega perto de 19? Se eu pôr 4, 5 vezes 4 dá 20, passou. Então eu vou colocar 3. 5 vezes 3, 15. Para 19, sobra 4. Abaixa esse zero. 5 vezes quanto dá 40? 5 vezes 8.
Dá 40 para 40 nada. Então x é igual a 38%. Achamos o que estávamos procurando. Qual a porcentagem de aumento na expectativa de vida dos homens de 1970 para 2010? Aumentou 19 anos e 19 anos corresponde a 38% de aumento. Então a resposta é 38% de aumento. Espero que ficou claro. Obrigado.